Bom, olá pessoal. Então, começamos nossa aula de hoje com esse formato diferente, que a gente tem uma convidada. Eu trouxe aqui a Cláudia, que é fisioterapeuta, estudiosa da flexibilidade, para poder aprofundar um pouco das discussões que a gente teve comigo nas aulas anteriores. Então, vou passar a palavra para a Cláudia para poder se apresentar e dizer um pouquinho da trajetória dela, do porquê que eu estou trazendo ela para conversar com a gente. A palavra é sua, Cláudia. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um tema que eu adoro, que eu pesquiso há muitos anos, que é a flexibilidade. E aí, me apresentando, como a professora Lu falou, eu sou fisioterapeuta e eu também sou bailarina. Então, inicialmente, os meus estudos sobre flexibilidade começaram bem na prática, nas minhas rotinas diárias, nos meus treinos. E aí, isso foi até uma coisa que me inspirou a estudar fisioterapia, estudar um pouquinho mais cinesiologia, biomecânica, a partir dessas questões que me surgiram na prática. Então, eu espero que eu possa contribuir para vocês. A professora Lu me mandou as dúvidas, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu até falei com a Lu que eu iria começar a minha fala antes dela fazer as perguntas, né, para eu ir respondendo, que eu iria compartilhar com vocês algumas coisinhas que surgiram muito em comum nas dúvidas, que eu achei interessante falar para vocês antes de responder as dúvidas. Certo, Lu? Posso já ir falando? Com certeza, pode sim. Tá. Gente, a primeira coisa importante para vocês entenderem, pesquisarem flexibilidade, é vocês saberem que flexibilidade é um assunto que tem muita controvérsia, assim, que na verdade não existem muitos consensos na ciência, tá? Então, assim, não é fácil você encontrar uma resposta que vai ser a resposta única, que vai responder de forma assim, que dê para generalizar caminhos ou respostas sobre esse tema. Então, perguntas do tipo: flexibilidade, alongamento, é bom fazer alongamento antes da atividade? É bom fazer depois? Flexibilidade atrapalha a força? Então, essas coisas são coisas que estão sendo perguntadas e pesquisadas há muitos anos. E aí, existem hoje pesquisas que falam, por exemplo, que alongamento antes da atividade não seria tão bom, mas tem outras que falam que sim. Então, de forma geral, eu vou trazer esse panorama para vocês entenderem alguns pequenos consensos, mas só para vocês saberem que se vocês forem pegar artigo para vocês lerem, vocês vão ver que esse é um tema que não tem muito consenso, tá? E aí, antes de eu começar a responder as perguntas, é legal vocês pensarem uma coisinha também. Geralmente, as pesquisas, elas têm perguntas em comum que elas fazem. Então, as pesquisas querem saber se o alongamento é bom para alcançar algumas coisas, por exemplo, é bom eu alongar para eu melhorar a minha performance, o meu treino? É bom o alongamento como um meio para conseguir alguma coisa? Ou, por exemplo, é bom eu alongar caso eu tenha dor? Então, o alongamento tem um efeito analgésico? Ou é bom eu alongar caso eu queira prevenir lesões? Então, existem muitas pesquisas que vão responder isso. Mas tem pesquisas também que vão dizer, vão pesquisar qual é a melhor estratégia para eu conseguir flexibilidade. É fazer um alongamento estático? É fazer um alongamento dinâmico? Então, tá, vocês vão encontrar isso também. Tem outras coisas também que dá para encontrar na literatura científica, do tipo, hoje em dia, especialmente com os estudos sobre fáscia, tá, e tecido conjuntivo. O alongamento interfere na inflamação geral do corpo? Então, tem pesquisas hoje que relacionam até alongamento com inflamação e crescimento de células cancerígenas, por exemplo. Como que uma rotina de alongamento poderia contribuir um músculo mais alongado, um músculo com uma estrutura facial e muscular menos densificada, poderia ser um tecido mais saudável. Então, existe todo esse universo para falar de flexibilidade, e aí eu até vou disponibilizar para a professora Lu alguns artigos ou as referências que eu usar aqui para vocês, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? E aí é isso, gente, vamos lá. Eu me empolguei tanto no início que eu nem te agradeci, né, Cláudia, de estar aqui
disponibilizando o seu tempo com a gente. Então, antes tarde do que nunca, muitíssimo obrigada por estar aqui, né, se dispondo a conversar com a gente. Então, partindo para as perguntas propriamente ditas, ainda que algumas delas vão ter esse problema que você disse, essa busca de respostas definitivas que a própria literatura científica não oferece, mas vamos tentar pensar a partir delas. Primeiro, eu queria perguntar quais são os fatores que influenciam na flexibilidade. O que faz com que as pessoas sejam mais flexíveis umas que as outras, ou que ao longo do tempo essa flexibilidade possa mudar para o mesmo indivíduo? Então, essa pergunta é super interessante, porque ela é muito complexa de responder. O que interfere na flexibilidade? São muitas coisas que interferem. Então, uma coisa é você parar e pensar o que é a flexibilidade. Então, você pode pensar em músculo, o seu músculo está mais encurtado, ou tem um desbalanceamento muscular. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha o meu ombro mais anteriorizado, e aí meu peitoral está sempre curtinho aqui. Então, meu músculo, quando eu tentar esticar, esse músculo não vai deixar. Mas você pode pensar em questões articulares. Vamos pensar que se eu tenho uma degeneração articular mesmo, na minha cápsula, ou, por exemplo, algo dentro da articulação, como uma sinovite, uma inflamação do líquido que tem dentro da cápsula, eu vou tentar alongar meu braço e não vou conseguir. E eu dei um exemplo no ombro, poderia ser em qualquer parte do corpo. Pensando também em tecido nervoso, nosso sistema nervoso central, por exemplo, pode modular a flexibilidade. Então, por exemplo, se você está tenso, você ativa seu sistema nervoso simpático, você aumenta seu tônus muscular e aí você tem menos alongamento. Por isso que se você respirar enquanto você alongar, usar essas técnicas de relaxamento, você aumenta a flexibilidade. Olha, disso tudo que eu falei, a gente já pensa, estresse influencia na flexibilidade. Um corpo saudável, sem inflamação articular, influencia, tá? Então, processos inflamatórios em geral vão influenciar na flexibilidade do seu corpo, na saúde dos seus tecidos. Postura também. Então, imagina, se você ficar o dia inteiro assim, como a gente fica hoje em dia, né? Eu mesma, então, o pescocinho já tá assim, a gente acaba impactando a gente fica dando essa informação para os tecidos ficarem curtos. Então, postura interfere na flexibilidade. Isso leva também à questão do sedentarismo. Sedentarismo é um problema para a flexibilidade, porque além de você não treinar o tecido, você acaba também nem percebendo as mudanças e as adaptações teciduais. Então, se você não está treinando, às vezes você nem percebeu o tanto que você está encurtado, né? Então, se você nunca se propõe a levantar sua perna para cima, buscar uma coisa lá embaixo, você acaba que nem sabe que esse comportamento está lá. Então, o sedentarismo impacta muito. E, por consequência, treinar o corpo de diversas formas, não só uma rotina de flexibilidade, mas qualquer treinamento que te permita ter essa percepção, ou de fato organizar a sua postura, melhorar os desbalanceamentos, vai influenciar. Mas além disso, tem outras coisas, né? Por exemplo, assim, idade. Então, é lógico que o envelhecimento vai alterar todos os tecidos do corpo, vai alterar a capacidade a flexibilidade, né? A atribuição da flexibilidade. Aí até uma pergunta que daqui a pouco eu vou responder também, que Lu falou sobre a questão das crianças, né? Por que crianças são mais flexíveis? Então, tem a ver com essa coisa da idade, é um fator, sim. Gênero também. Então, geralmente, os hormônios do nosso corpo influenciam na qualidade dos nossos tecidos. Então, por exemplo, a testosterona, ela é um estímulo para as células musculares. Então, ela é um estímulo para o aumento de tônus, para o crescimento, para a hipertrofia muscular. Pode ter um impacto também. Então, são tantas coisas que influenciam. Temperatura também influencia a flexibilidade, porque o calor deixa os tecidos mais flexíveis, em geral. Então são muitas coisas, né? Essa é uma pergunta complexa. Eu acho que deu para dar um panorama geral, né? Assim, do que pode interferir. Não, deu sim, foi ótimo. Passando para a próxima pergunta,
Qual o objetivo e os efeitos de realizar, esse já é um polêmico, né? Alongamentos antes ou depois de exercícios físicos, como corrida, como esportes, né? Qual seria a sua recomendação, pensando nessa falta de consenso, para pessoas leigas, jovens, né, como a maioria né, como a nossa turma aqui, né? O ideal é fazer, não é fazer, e os motivos que te levam a trazer essa fala. Então, gente, essa é outra pergunta maravilhosa, porque ela é muito complexa também. A primeira dica que eu vou dar é que, assim, gente, tudo que envolve o corpo, eu sempre dou a dica de você se conectar com as suas sensações e a sua própria prática, porque nem sempre a ciência está atualizada. Então, por exemplo, muita coisa que a ciência dizia que era errado antes, por exemplo, teve por muito tempo, as pesquisas, elas falavam que o alongamento dinâmico deveria ser evitado e a gente deveria favorecer os estáticos. E aí, hoje em dia, com as pesquisas sobre fáscia, a gente descobriu que fazer alongamentos dinâmicos, trazendo movimentos multidirecionais, beneficia os tecidos e o ganho de flexibilidade. Então, por exemplo, a dança, as artes marciais, e de forma geral as atividades físicas, já tem essa tradição, já essa prática de mover o corpo mais livremente, e por um tempo a ciência tentou colocar isso mais em caixinhas, e hoje isso já está sendo desconstruído. Então, a primeira coisa é você se conectar com o seu corpo, sentir e observar, nossa, para mim faz diferença alongar antes, ou não faz, ou olhar com mais calma. Então, em primeiro lugar, se autorizar a encontrar caminhos, porque às vezes a ciência pode estar ainda caminhando para algumas coisas, a gente não pode dar toda a autoridade para a ciência assim e não escutar o próprio corpo. Eu digo isso até porque, gente, diferentes atividades práticas têm diferentes rotinas de aquecimento. Então, eu acho legal confiar no profissional da educação física ou profissional do movimento que estiver te acompanhando. Provavelmente alguém que tem experiência já observou empiricamente que aquilo funciona, né? Já tem uma percepção prática daquilo com os alunos ou a própria prática. Então, esse é o primeiro ponto. Aí agora eu vou trazer alguns dados para vocês, científicos, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Por muito tempo, teve assim, porque inicialmente ficou definido, na verdade, assim, teve um paradigma que era bem defendido anteriormente, que era o alongamento é importante para você começar as suas atividades. Então, era importante você alongar antes de fazer, por exemplo, malhar na academia. Aí vieram algumas pesquisas que mostraram que se você fica alongando o músculo por muito tempo, depois de um tempo você deixa de produzir força com esse músculo. Aí as pessoas começaram a se perguntar, poxa, então talvez alongar não seja a melhor forma de me preparar para uma atividade. Mas o que eu queria nuançar aqui com vocês, para a gente pensar, é que essas pesquisas, muitas delas, as que ficaram mais famosas, eu vou até deixar com um artigo em português para quem quiser entrar um pouquinho mais nessa discussão. Muitas delas, gente, por exemplo, ficavam alongando o músculo 1 minuto, 6 minutos, e depois eles verificavam se esse músculo conseguia produzir o mesmo tanto de torque, o mesmo tanto de força que anteriormente. Então, eu acho que pegar esses estudos assim, sem ter um posicionamento crítico, pensando quanto tempo eu vou ficar alongando antes da atividade, qual atividade que eu vou fazer depois. Então, às vezes, assim, se eu não vou fazer saltos muito longos, ou se eu não vou produzir forças muito, né, assim, que precisa de uma performance muito alta, talvez não faz sentido você ficar com medo de se alongar. Até mesmo porque, geralmente, por exemplo, nas práticas tipo de academia, né, a gente alonga uma quantidade muito segura, que a gente pensa ali em até 30 segundos, né? Acho que Lu até passou isso para vocês também em aula. Então, assim, uma coisa é consenso na literatura. Se você ficar muito tempo alongando, não vale a pena você ir para um treino de força depois. Então, vamos dizer assim, eu quero treinar para aumentar minha flexibilidade. Então, vou fazer um treino longo.
aí seria interessante você não usar esse pensamento como aquecimento, certo? Você vai usar como um treino de flexibilidade, né? Às vezes até fica mais tempo do que 30 segundos, tá? Então, um consenso é esse. O alongamento impacta, sim, na produção de força. Mas aí você tem que perguntar, quanto tempo eu vou ficar alongando? Que exercício que eu vou fazer depois, né? Então, tem essas coisas também. Mas tem um outro lado, gente, que alongamento não é só para ganhar flexibilidade, por exemplo. O alongamento também é importante para aquilo que a gente chama de refinamento sensorial ou próprio aumento da propriocepção. Então, vamos dizer que eu vou malhar, cheguei na academia, eu ainda estou chegando no meu corpo. Às vezes, alongar é uma forma de preparar mesmo, de sentir. Preparar o músculo, preparar os nossos proprioceptores, os fusos musculares, os proprioceptores. Os proprioceptores, gente, são sensores do sistema nervoso, que avisam para o nosso cérebro como é que está o nosso corpo agora. Então, o alongamento pode ser uma forma até de informar para o seu corpo como é que você está, ou preparar os componentes elásticos do seu corpo que você vai ter que usar para fazer as suas atividades de força, né? Então, eu acho que faz todo sentido, sim, alongar antes da prática de exercício. Então, tanto para esse refinamento sensorial, tanto como para preparar mesmo a estrutura no sentido elástico dela, e até mesmo se você for pensar em como uma rotina de aquecimento, a gente começa a ativar o sistema nervoso, é uma atividade, né? Você pode repetir movimentos do seu gesto esportivo. Então, se por acaso, sei lá, eu faço um esporte que eu movo muito meu braço nessa direção, interessante eu já alongar aqui o meu peitoral, né? Relacionado ao gesto, se é futebol, talvez fazer movimentos com a perna que vão, de alguma forma, repetir esse gesto esportivo. Então, acho que é por aí. Ficou claro, Lu? Ficou confusa? Não, ficou super claro. Eu te perguntaria só se você tem alguma reflexão desse tipo com relação aos alongamentos após o exercício. Então, é interessante a gente pensar duas coisas. Você usa o alongamento como aquecimento ou o alongamento como recovery, né? Recovery, que hoje a gente escuta falar muito disso na literatura científica também e nas práticas, né, esportivas. O alongamento pode ser usado como recovery também. E aí, só que aí o objetivo é outro, né? Não é mais aquecer, mas talvez desaquecer. E aí, hoje em dia, com as pesquisas sobre fáscia, a gente tem outras formas de desaquecer. Por exemplo, os foam rollers, as liberações miofaciais, que também funcionam como um alongamento nesse sentido de recuperação das fibras. E aí é legal por esse refinamento sensorial que eu falei também. E para dar o estímulo, então vamos dizer que eu fiz um treino que eu sobrecarreguei muito meu peitoral. Eu posso ir para casa com aquelas fibras lá, assim, né, com aquela informação, ou eu posso reorganizar a informação que chega no meu cérebro, dos meus sensores, meus próprios receptores, de entender que eu tenho mais espaço, dá um reequilíbrio entre agonista e antagonista, enfim. Então, é mais por aí. Eu acho que faz sentido, sim. Mas aí lembrem o que eu falei do início: confiar no seu instrutor, né? Da prática, do que ele entende como um início, um meio e um fim. E confiar também nas suas sensações, né, gente? As pessoas são diferentes. Tem gente que gosta, que adapta bem a uma rotina de alongamento. Tem gente que não. Então, eu acho interessante se escutar também. Uhum. Inclusive, aproveitando do que você disse dessa ideia de preparação, né? A minha mãe, eu sei de outras pessoas que têm hábito de, quando vai alongar logo de manhã. É um modo de preparar não para uma atividade, mas para a rotina diária. Então, alongo para despertar o meu corpo, né? Que tem um pouco uma lógica, pelo que você disse, né? Nessa linha. Exatamente. A terceira pergunta, eu acho que você até já caminhou para ela, mas vou te passar a oportunidade de, quem sabe, aprofundar alguma coisa. Se você achar que já está respondida, passo para a próxima.
se há alongamentos específicos para atividades específicas, né? Se eu vou fazer um determinado exercício e estou utilizando um alongamento como uma forma de preparação ou de recovery, se eu devo recorrer a alongamentos diferentes, ou se eu devo sempre buscar um alongamento de corpo inteiro, como é que você pensa nisso? Lu, eu penso assim, eu acho que tem dois raciocínios. Um é pensar em termos do gesto esportivo, né? Porque muitas vezes a gente nem tem muito tempo, né, num treino. Então, às vezes, eu acho que faz sentido otimizar um treino e escolher certos grupos musculares. Mas, por outro lado, hoje, especialmente com os estudos sobre fáscia, a gente sabe que o corpo se beneficia de atividades que tenham mais globalidade na construção dos exercícios. Então, por exemplo, hoje já tem comprovação de que a gente tem todo o encadeamento posterior no nosso corpo pelas fáscias. E aí, algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, eu libero o meu pé, eu vou a uma massagem, eu libero os tecidos do meu pé, eu vou influenciar, por exemplo, na mobilidade da minha perna. Ou, assim, algo como se eu massagear a minha nuca e soltar um pouquinho os tecidos aqui de cima da linha posterior, eu vou liberar lá embaixo. Então, eu acho que é coerente pensar, sim, numa estratégia de globalidade, especialmente se é um treino de longo prazo, né? Você pode ter um tempo a mais, porque o corpo funciona hoje até com aquele conceito de tensegridade, né? Todas as partes acabam influenciando no todo. Então, eu acho que é esse dilema. Gesto esportivo, foco, ou essa informação de globalidade, né? Acho as duas coisas legais. E eu falei para você, né, que a flexibilidade era complexo, que acaba que tudo, né? Não tem muitas respostas muito prontas, né? Sim, mas acho que, apesar disso, entender melhor o que cada um dos polos significa ajuda a tomar decisões, né? Exatamente. Agora, fala pra gente como é que a flexibilidade interfere na nossa saúde como um todo, nas nossas atividades do dia a dia. É ideal que todo mundo se alongue na vida? É uma atividade que seria como se fosse, sei lá, tomar 3 litros de água por dia? É um cuidado que todo mundo deveria ter? Então, Lu, eu acho assim, eu acho que cuidar do corpo e fazer alguma prática física deveria sim ser um cuidado, como escovar os dentes, assim, como alguma coisa no seu dia, em algum momento você parar para observar. E o alongamento, ele é uma prática com muitas qualidades interessantes, assim. É um momento de contato com você mesmo, é um momento de relaxamento, é um momento de integração. É um momento de perceber o quanto você está flexível ou não. E a flexibilidade interfere até em força, porque um músculo forte é um músculo flexível. O músculo encurtado, ele não consegue produzir força e torque, por exemplo. Então, o alongamento, ele está em diálogo com muitas coisas. Então, eu acho que vale a pena, sim. Mas também é aquela coisa, tem pessoas que se integram mais, por exemplo, com uma atividade cardiopulmonar, por exemplo, uma atividade aeróbica. Então, faria sentido a pessoa ter uma prática mais ativa, né? Ela gosta de correr, por exemplo. Mas aí é lógico que até nesse caso é interessante você ter uma rotina de alongamento para balancear aí, né, a sua prática. Então, eu acho que sim, o alongamento beneficiaria sim, e é maravilhoso quem constrói uma rotina, até para autoconhecimento, porque cada corpo é um. Então, tem gente que tem a panturrilha muito tensa, pode estar associada a algum quadro de dor, por exemplo, ou tem muita tensão em pescoço. Então, é legal você ter uma rotina para você ir percebendo, modulando, equilibrando. Então, eu acho que sim. Uhum. E estou pensando aqui que as rotinas atuais, né, mais contemporâneas por exemplo, no caso dos estudantes que ficam muito tempo sentados dentro daquela coisa da postura que você falou, ou a grande parte dos trabalhos que envolve sentar no escritório, ficar muito parado, talvez dê ainda mais importância a esse tipo de atenção, né? E, se possível, de rotina de atividade, né? Nossa, com certeza, gente, com certeza. Alunos ou atividades laborais que você faz, trabalhos, ou que você fica numa mesma postura por muito tempo, ou que você faz um gesto repetitivo, gente.
isso é um prato cheio para você lesionar em alguns anos. Ou ter uma dor crônica, coisa que ninguém quer, né? Porque se você tem uma dor crônica, isso te atrapalha até posteriormente você ir fazer um esporte, você ter uma atividade física regular. Então, como prevenção, faz todo sentido você ter uma rotina de alongamento. Até assim, tem pessoas até que trabalham muito tempo sentado, põe um despertador para tocar de 30 em 30 minutos, para lembrar de alongar, para lembrar de respirar, né? E aí a gente tem que pensar assim que encurtamento do corpo interfere até na respiração. Tem até uma pesquisa, um artigo super interessante que mostra como que depois de uma sessão de RPG, na verdade, depois de sessões de RPG que trabalham alongamento, melhorou variáveis relacionadas à respiração. Então, a quantidade de ar que a pessoa consegue respirar e inspirar e exalar. Isso é muito interessante para a gente pensar como, às vezes, a postura que a gente está mantendo não está deixando a gente respirar. E se a gente não respira, nosso diafragma move menos. Se nosso diafragma move menos, até o nosso intestino funciona pior. Então, assim, faz sentido para prevenção de lesão e equilíbrio do seu corpo, pensando em globalidade. Um aspecto que a gente viu nas aulas é que um excesso de flexibilidade, a flexibilidade não é um aspecto que a gente, assim, quanto mais melhor, né? Que um excesso também pode ser um sinal de problema. Pensando nisso, é recomendável que a gente tenha, eu vou até ampliar a pergunta inicial, que a gente tenha uma atenção para isso, que cuidado se deve ter com relação a isso, e com relação às crianças que são mais flexíveis, existe uma recomendação com relação a elas, um momento que deve se trabalhar, né, com alongamentos, com flexibilidade, e outros momentos que não, tem que se esperar? Lu, então, a questão da flexibilidade excessiva, ela pode ser um problema, sim. Eu acho que a chave aí é você pensar em equilíbrio. Então, porque assim, na verdade, se eu tenho uma hipermobilidade numa articulação, por exemplo, e muitas vezes a gente pensa uma articulação tem muitos planos de movimento. Então, às vezes eu tenho um excesso para uma direção e uma falta para outra direção. E às vezes, se eu não percebo isso, eu vou fazer o meu exercício, eu vou forçar muito alguma coisa que já está muito móvel. Isso pode levar a uma distensão, por exemplo, a uma subluxação, a articulação ficar numa posição que não é muito confortável depois, cronicamente. Então, tem que tomar esse cuidado, sim. Então, pessoas que já são muito móveis, e aí a gente pensa até em características genéticas ou adquiridas no desenvolvimento, em tônus mais baixo, né, ou alguma coisa na constituição do tecido conjuntivo, tem que ficar atento, sim, porque talvez ela consegue ter menos informação sensorial dos limites. Então, aí seria mais fácil, numa atividade física, ter algum tipo de lesão. Geralmente, as pessoas que são muito móveis, elas sabem que elas são, né? Porque elas já estão acostumadas a perceber isso nas atividades. E aí é interessante que elas estejam bem atentas, sim, né? E no caso de professores, também estarem atentos com os alunos que têm muita flexibilidade. E ficar atento a isso. Às vezes é flexibilidade numa direção, às vezes a outra está faltando. E aí pode ser um mecanismo de compensação mesmo do corpo. Tá? Isso é super interessante perceber também. E aí, em relação às crianças, quando que seria seguro, né? Isso é outra coisa que tem tanta controvérsia, porque quando a gente entra em esportes de alto rendimento, as crianças iniciam muito cedo em rotinas de flexibilidade, por exemplo, né? Depender da prática esportiva. Enfim, as pessoas fazem isso há muitas décadas, acaba que, como o meio é muito competitivo, acaba sendo necessário, né, essa preparação. Mas as pesquisas sobre desenvolvimento infantil, psicomotricidade, elas apontam para a necessidade de muito mais ludicidade e variabilidade de movimentos do que um treino muito rígido. Então, são coisas para se colocar na balança também. Porque, às vezes, a criança está desenvolvendo a percepção dela sobre o corpo dela, criando as estratégias motoras que ela vai usar quando ela for adulta.
Então, é muito legal dar para a criança variabilidade, expressão corporal, né? Ainda mais hoje que as crianças já são sedentárias, desde muito novas. Então, eu acho que o pensamento das crianças pode passar por aí, né? Quando a gente pensa em flexibilidade. Ah, e outra coisa também, só um detalhe sobre a criança, é que os tecidos estão em desenvolvimento. Então, pensa que uma criança, o estímulo que você der para crianças e adolescentes vão ter um efeito muito maior do que quando em adultos. Então, a criança inspira muito mais cuidado mesmo, quando você for pensar que treino, né, que a criança deve ter. Quando, no caso dessas crianças, especialmente, a gente acaba pensando em balé e ginástica, né? São que forçam muito a questão da flexibilidade em crianças muito jovens. Existem evidências de que a médio e longo prazo há algum tipo de prejuízo, de proporcionar algum tipo de lesão, algo mais grave em função desse excesso de flexibilidade mesmo desde muito jovem? Lu, essa pergunta é super interessante. Assim, como eu não pesquiso a área mais esportiva, eu não sei te dizer se na literatura científica tem pesquisas que apontem isso. E aí seria interessante a pesquisa de longo prazo, né, que acompanhassem crianças que tivessem essa variável controle, né, de crianças com e sem treino. Seria super interessante. Eu não conheço. Eu espero que tenha esse tipo de pesquisa, porque seria interessante, né, esse acompanhamento. Mas eu não sei te dizer realmente. Depois eu mesmo posso procurar. Qualquer E coisa aí você te me passo. fala também. Fiquei curiosa. E a próxima coisa, as atividades também, a gente acaba conversando bastante, tem várias que eu vou olhando e falando assim, ó, isso aqui a gente já falou, mas aí te dando a oportunidade para aprofundar. Se as atividades aeróbicas contribuem para a flexibilidade. Então, Lu, para a gente pensar isso, a gente vai ter que fazer um raciocínio indireto, né? Porque assim, as atividades aeróbicas, elas vão ter alguns benefícios, e esses benefícios podem acabar impactando positivamente na flexibilidade. Então, se eu faço uma atividade aeróbica, eu estou trabalhando grupos musculares, e eu posso estar reequilibrando a minha organização biomecânica, por exemplo, postural. Então, nesse sentido, eu posso acabar, sim, melhorando a minha flexibilidade. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que tem muita dificuldade de colocar a mão no chão, de alongar a parte de trás da coluna e da perna, começa a correr, andar na esteira e fala, gente, agora eu estou conseguindo. Melhorei minha flexibilidade sem um treino específico. Então, o que pode ter acontecido? Ela pode ter fortalecido o glúteo, melhorado o balanceamento de força da perna frente e trás, agonista, antagonista, ter criado um melhor equilíbrio, otimizado melhor as articulações. E aí, com isso, ela ter conseguido reorganizar melhor e ter mais flexibilidade. A gente pode pensar dessa forma também. Outra coisa, até a curto prazo. Então, se você faz uma atividade aeróbica, é muito mais possível que você esteja mais flexível, pensando em uma ação aguda, do que se você chegar e alongar agora assim do nada, sem ter feito uma atividade cardiovascular. Porque aí isso tem a ver com neuromodulação. Então, o sistema nervoso já prepara o corpo, também as articulações já liberam líquido sinovial, né, para entender, ó, esse corpo está precisando de mobilidade, então vamos preparar ele para permitir isso. Então, eu acho que tem essas duas variáveis, tá? Tanto a questão de você, a atividade aeróbica, permitir uma reorganização postural e biomecânica, como também a atividade aeróbica informar para o seu corpo que você vai fazer uma atividade aqui agora, e aí o seu corpo fica mais flexível. E mantendo mais ou menos esse raciocínio, né, das relações, os exercícios de força interferem na flexibilidade? Lu, então, os exercícios de força, eles interferem na flexibilidade, se você for pensar, assim, ele pode ter tanto um impacto positivo como um impacto negativo, vamos pensar assim. Primeiro que um músculo forte,
ele é um músculo flexível. Então, não necessariamente eu ter hipertrofia significa que eu tenho força, não necessariamente significa que eu vou ter flexibilidade. Então, vamos pegar um exemplo das artes marciais. Às vezes você vê um cara que é magrinho, mas ele tem muita força, consegue gerar muita força. Provavelmente é um músculo que tem bem equilibrado as relações de flexibilidade, força. As fibras têm mobilidade, é um tecido que está mais preparado para usar tudo que ele pode em termos de componentes elásticos, produção de força. Então, assim, tem a ver sim. Agora, e aí no mesmo raciocínio, se, por exemplo, eu ficar só hipertrofiando o meu músculo, crescendo ele em tamanho, e eu não treinar justamente essa extensibilidade do tecido, eu posso impactar sim na minha flexibilidade. Então, existe sim essa relação, tá, entre uma coisa e outra. Mas como a flexibilidade é afetada para coisas além do músculo e além da produção de força, a gente não pode dizer assim que, treinamento de força vai gerar X ou Y. Isso vai depender. Porque se você fizer um treinamento de força e você se alongar, você tiver um treinamento bem equilibrado, pode ser que você não tenha um impacto negativo na flexibilidade. Mas, e aí existe aquela questão, se eu não tenho força, se meu músculo é fraco, ele também vai estar menos preparado e menos treinado até para ter flexibilidade. Até mesmo porque o nosso corpo funciona com equilíbrio de agonista-antagonista. Então, se eu tenho um músculo forte atrás, eu vou ter uma estrutura para abrir na frente. Então, é tudo bem relacional. Então, eu diria que, nossa, eu disse tudo, eu disse mais. Eu diria que a força, o trabalho de força tem impacto, sim, tanto no encurtamento como na possibilidade de ser flexível. Aí vai depender de como você equilibra isso. Mas tem relação, sim, tá? E agora, uma pergunta de é mito ou é verdade? As sessões de alongamento, realizar sessões de alongamento regulares pode interferir na estatura de uma pessoa? Então, Lu, na verdade, essa pergunta é super engraçada, né? Porque a gente fica pensando assim. Eu acho que pode, se a gente for pensar, porque, na verdade, a depender, se você faz uma prática que trabalhe, por exemplo, um crescimento axial, às vezes você pode dar um estímulo, sim, de crescimento para o seu corpo, e às vezes, vamos dizer, você mede a sua altura antes de uma sessão de yoga ou de RPG, e você medir no final, talvez você veja uma diferença ali de alguns centímetros, será 2 centímetros, eu acredito que é possível chegar a isso. Até mesmo porque a gente se encolhe mesmo no nosso dia a dia. Até se a gente for pensar em relação ao próprio a coluna vertebral e os discos intervertebrais, eles são hidratados com água. No final do dia, a gente fica um pouco mais baixinho. E a depender de como você usa a sua biomecânica na sua coluna, você pode ver diferenças significativas nisso mesmo. Então, eu acredito que a gente pode crescer sim com um treino de flexibilidade, mas é lógico que não é crescimento no sentido de crescimento celular, né, como acontece com as crianças, mas são de readaptações teciduais, musculoesqueléticas, né, na verdade, de todos os tecidos do corpo, que vão permitir que o seu corpo se organize numa forma com mais espaço. E isso vai refletir aí em alguns centímetros. Claudinha, daquelas perguntas que a gente tinha separado, chegamos ao fim. Acho que estou aqui sem um relógio, mas acho que talvez a gente pudesse encerrar por aqui, mas eu queria dar a oportunidade de repente, você falar alguma coisa que pode não ter passado aí pelas suas falas anteriores antes de propriamente te despedir. Tem alguma coisa que você queria complementar? Lu, eu acho interessante, talvez, reforçar aquilo que eu falei no início, de vocês usarem a flexibilidade como uma prática de conexão, usarem a partir se autorizarem para sentir as coisas, sabe? Eu acho esse um caminho interessante que a flexibilidade pode permitir, assim. Então, ao invés de seguir protocolos tão à risca no início,
Às vezes é interessante colocar atenção no próprio corpo. Então, você perceber, nossa, o que que eu sinto quando eu alongo? Então, é maravilhoso que a professora Lu me falou que ela fez uma proposta prática para vocês. Então, ao invés de só ler um livro sobre flexibilidade, que legal que é você criar uma rotina. E aí você vê, nossa, aquilo fez bem para mim, aquilo não fez, nossa, eu precisava daquele alongamento, não, eu precisava de outro. Então, eu acho que essa hora que a gente vai para o nosso próprio corpo e se conecta, eu acho ela muito rica e muito poderosa, assim, para a nossa saúde, para os nossos estudos, para as nossas descobertas. Então, um recado final, é lógico, está sempre em diálogo com os achados científicos, com essas referências que elas vão nortear a gente, mas ter sempre essa curiosidade sobre a própria prática, né? E tentar sentir, ser o seu próprio cientista e fazer as suas pesquisas. Então, a flexibilidade vai me ajudar a relaxar, a flexibilidade vai me ajudar no meu treino de força. Então, ir se fazendo essas perguntas. Eu vou até. Cadê? Meu mouse não está funcionando, só te tirar do fixo para finalizar aparecendo aqui. Te agradecer muito. Foi uma aula não só para as turmas, mas foi uma aula para mim. Então, eu fico muito feliz de poder ter aproveitado essa oportunidade para aprender muito com você também. Então, realmente, muitíssimo obrigado por todo o tempo, a atenção e dedicação que você deu para esse momento aí. Valeu mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Beijo. Tchau. Agora eu tenho que só parar de gravar.